Tô aqui na minha casinha, terminando de me arrumar, porque eu já tô chegando pro encontro com duas arquitetas. E a gente vai conhecer um pouco da história delas, como elas se conheceram, mas tem um fato curioso. Uma delas, enquanto trabalhava, enquanto estava na faculdade, a gente vai saber melhor dessa história, recebeu feedback do tipo, você nunca vai ser arquiteta. E hoje elas dominam as reformas de restaurantes e empreendimentos aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e tem muita obra delas rolando por aí. Então hoje a gente vai conhecer a Lu e a Camila do Plano C Arquitetura. Tô chegando, Lu e Camila. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. A gente está aqui com a Lu e com a Camila da Plano C Arquitetura. Eu já contei um pouquinho para vocês na cabeça desse vídeo sobre o que a gente vai falar hoje. E eu já vou chamar elas aqui para se apresentarem. Mas antes, eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, um pequeno projeto, já seguir a gente aqui no canal. Encaminhe esse canal para que mais pessoas possam conhecer e vários pequenos empreendedores. Deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais, Meu Amigo Empreendedor Podcast, Bianca Dio e Plano C Arquitetura. Sejam muito bem-vindas, meninas. Olá, obrigada. Tudo bem? Eu sou Camila. Eu sou a Luciana. Se apresenta um pouco melhor pra gente. Quem é Camila, quem é a Luciana? Eu sou Camila, sócia da Plano C. Eu sou a Luciana. Arquitetas. Eu sou designer de interiores e técnico de edificações. E eu sou a em arquitetura. Então, atividades complementares aí, né? Total, uma complementa a outra. Exatamente. E como que foi que surgiu? Onde vocês se conheceram, assim? Vocês trabalhavam juntos, vocês eram amigas? Como que, antes da gente falar da Plano C, como vocês se conectaram na vida profissional de vocês? Cara, a gente se conhece há muito tempo, mais de 10 anos. A gente se aproximou por conta de trabalhar no mesmo lugar, né? Lu já conhecia meu marido por conta de outro trabalho, né? Então já sabia quem era a Luciana, já sabia quem era a Camila, mas a gente se aproximou muito numa situação de trabalho, numa outra consultora que a gente trabalhava juntas, e trabalhamos muitos anos juntas, e ficamos amigas, e amigas desde então. Tem mais de 10 anos. Muito mais. Mas bem mais. Bem mais, só o Ian tá fazendo 10 anos. Bem mais de 10 anos. A gente parou aí no 10 anos, mas... Na construtora eu entrei em 2010. Então a gente já se conhece. Nós entramos na consultora no mesmo ano, 2010, e a gente já se conhecia um pouquinho antes, assim, se aproximou a partir de 2010, então... E a gente fazia a mesma coisa, e depois, com o tempo, a Camila passou a ser minha chefe, né? E aí eu fui desligada primeiro, depois ela, e aí a gente recebeu uma proposta de obra, para executar a obra, de uma arquiteta que já tinha trabalhado com a gente na outra construtora. Exato. Quando soube que a gente tinha desligado, né? Isso, aí no início a Camila tava meio que com medo, assim, eu falei, cara, vambora, e vai dar certo. E aí de uma foi puxando outra, e a gente não parou mais até hoje. Surgiu o Plano C. Surgiu a Plano C. A Plano C existe aí nesse formato... A marca Plano C existe há mais tempo que isso, mas a Plano C nesse formato, como ela é hoje, como a gente apresenta para todo mundo e como a gente quer que ela seja vista, né? Ela existe há um pouco mais de 5 anos, 5 anos e meio, mais ou menos, que é a nossa união aí formalizada, nosso casamento, que a gente brinca que a sociedade é um casamento, né? E aí a gente vem crescendo, né? Cada ano mais um pouquinho, já bastante obras juntas já. Nossa sociedade é um casamento. A gente fala aqui em vários episódios no podcast, tipo assim, gente, escolher um sócio é escolher um marido e mulher. E como que foi pra vocês, como amigas, já trabalhavam junto, decidir transformar o namoro em casamento, assim, sabe? Ruído de amizade, ruído de jeito, porque quando a gente trabalha junto numa outra empresa, a gente começa a empreender, muda. O negócio é que é um casamento também com o filho, né? Porque a empresa vira o nosso filho, tem que tomar decisões sobre onde vai ser, o que vai ser. Como que foi, assim, esse primeiro contato de amigas empreendendo? Cara, primeiro foi muito natural. Sabe quando você namora e de repente você tá morando junto e não casou? Foi tipo isso. Quando a gente se viu nessa primeira oportunidade que a gente teve de fazer uma coisa juntas,
a gente encarou isso como vamos ver no que vai dar, né? E vamos fazer o nosso melhor para que dê certo. Então, foi uma coisa natural esse nosso dia a dia, porque é uma coisa que a gente já fazia há muito tempo, juntas, né? Então, quando você faz a mesma coisa junta, fazer no local A ou no local B, E a gente já estava bem hoje, né? Trabalhando até depois, como ela passou a ser minha chefe. Então, assim, a gente já tinha um ritmo. Então, assim, a gente é muito parecido na forma de... Na verdade, acho que uma complementa a outra, né? Assim, a gente tem pensamentos bem diferentes. No início, a gente batia bastante cabeça, assim, porque são 2 genes difíceis também. Mas acho que uma complementa a outra, né? Então, acho que deu certo por isso também, assim. Eu acho que... Porque esse casamento já tem quantos anos? A Plano C já existe há quantos anos? pouco mais de 5 anos. mais de 5 anos. 5 anos e meio, mais ou menos. Já passou de várias crises, né, gente? O começo que é mais... Todas. Não tem a pandemia. Não temos mais crises. Não, quem sobreviveu? Casamento e sociedade, que sobreviveu à pandemia, vai durar pra sempre. Vai para O período que Pois mexeu é. com todo mundo. Mexeu com a bastante, cabeça, exatamente. com ritmo e com, enfim, coisas do dia a dia, né? Teve que usar muita criatividade para sobreviver. Ainda mais vocês trabalhando com obra, que é presencial. A gente não parou, na verdade, né? E a gente, na época, tava com obra em São Paulo. E aí eu ia pra São Paulo de carro, tipo, Porque não tinha avião, tava domingo, porque não tinha avião, né? Então, tipo, eu ia quinta, voltava domingo, fazia obra lá. Às vezes ia quinta de tarde, voltava sábado. Aí nem esperava domingo. Porque também não tinha muito o que fazer na rua, não dá pra fazer nada. Mas a gente, assim, continuou trabalhando. Sobrevivemos super bem à pandemia, assim. Não foi... Foi difícil, obviamente, porque era um cenário onde você não conseguia olhar para o futuro e entender quando que aquilo ia acabar. A gente, no começo, quando parou tudo, né? No fatídico final de março, no 20 de março, lá quando parou tudo, a gente obviamente parou. Nós ficamos aí cerca de 40 dias realmente sem fazer nada, porque estava tudo fechado, então a gente não tinha o que fazer. As obras residenciais pararam todas, porque a gente não podia circular na casa dos clientes, os condomínios não permitiam, então a gente foi obrigada a entender esse cenário e entender como que ia ser a nossa realidade de trabalho, né? Então nós, no começo era aquele... vai durar 15 dias, vai durar uma pandemia, quarentena, uma quarentena são 40 dias, e sabe assim, a gente ficou naquele limbo. E como a gente tinha essa obra comercial em São Paulo, era um shopping. Porque as obras comerciais, elas não pararam. Né? Elas... Foi uma das poucas coisas que ainda continuaram podendo trabalhar, né? Exato. Você imagina, você enquanto dono de loja, você tem uma loja no shopping e a loja está em reforma. A gente ia acabar de começar a reforma. E aí vem a pandemia, fecham shoppings, fecham tudo. É exatamente o momento em que melhor hora para fazer a reforma, porque aí não tem gente circulando no shopping, o trabalho não precisa ser noturno, pode ser diurno, não tem aquela preocupação, né, de regras com passantes. Mas aí tem a preocupação de saúde, que, né? E assim, a gente teve que ser bem rigoroso com esse processo lá. Bastante. E a dificuldade de material, né? Então, assim, é uma obra que, por exemplo, o prazo aumentou porque o material não chegava, né? Tinha toda essa dificuldade de acesso da matéria-prima, né? Mesmo para a gente executar. Precisamos reduzir a equipe, porque não podia ter muita gente trancada no mesmo lugar, então todo mundo de máscara, aquela história. Isso trouxe uma obra mais longa, mas o cliente ficou muito confortável com isso, porque ele entendeu que tudo bem, não tinha cenário de volta daquele... não conseguia se perspectivar um cenário positivo de volta, de abertura de shopping e correndo. Ele falou, vamos fazendo da maneira que dá. Basicamente a gente ficou com esta obra, né, na pandemia. Foi que salvou a gente, foi verdade, né? E aí foram mais uns 2 ou 3 meses, e aí as coisas começaram a voltar aos pouquinhos. A gente foi voltando o escritório em revezamento para não estar todo mundo junto, 2 vezes na semana presencial, e aí no final do ano, a gente, mais ou menos setembro, assim, a gente voltou full time, assim, todo mundo no escritório. Éramos poucos também, não éramos muitos, né? Porque se vocês têm 5 anos, já faz 4 anos que aconteceu a pandemia, assistiu 1 ano de vida. Exato. Muito no início ainda, né? Isso, muito perigoso, porque muitas empresas fecham depois de 1 ano com tudo normal. E vocês, ainda numa pandemia, tiveram que rebolar. Muita vontade de empreender, né? A gente tem que ter muita vontade de empreender. As contas chegam, né, gente? Tem pra onde correr. A conta de luz chega, o condomínio chega. A gente tinha que
fazer acontecer de alguma forma. E a gente conseguiu manter a equipe em casa também, né? Aí Parte de escritório, a gente conseguiu segurar o pessoal que estava trabalhando home office, reduzimos carga horária para poder reduzir aí um pouco do valor, para não ter que desligar as pessoas. Enfim, a galera de campo não tinha muito o que fazer, concentramos o que pudemos, né? O que nós conseguimos na época nessa obra. E depois as coisas foram voltando, as pessoas foram voltando, e aí a gente passou... a gente deu uma respirada, assim, falou, ai, que bom que passou, que bom que as coisas estão voltando realmente, mas era um macaquinho na cabeça, assim, você ficava ali e falava, ai, ia dormir todo dia e falava, como é que vai ser o dia de amanhã? Além da preocupação, né, da gente própria, de contrair uma Covid, ninguém sabia o que era, como é que era, o pai, a mãe, a gente tem pais mais velhos, né? Então, assim, fica... é um somatório de emoções. Ele deixa, por exemplo, que ficava indo muito pra rua, meu filho ficava muito mais com a minha mãe e com a minha avó do que comigo, né? Justamente para ter esse cuidado com ele também, né? Então, eu fiquei bem menos com ele na pandemia, justamente para poder fazer a obra, né? Eu quero falar do Ian, vou deixar isso mais pro final, vamos falar de Plano C primeiro, porque o Ian também é um empreendedor, porque o Ian fundou um projeto na pandemia. É verdade. Então, qual é o que existe até hoje. Existe até hoje. Foi a ideia dele, a gente vai falar dele. Um figurão também, eu conheço muito pouco o Ian, mas eu participei do projeto dele na pandemia, divulguei, fiz tudo. Falei, não acredito que essa criança tá lançando isso. Vamos deixar pro final, que a gente tem muita coisa para falar aqui ainda. Sabe uma coisa que me chamou a atenção quando a gente tá falando tava falando agora de pandemia, vocês estavam falando sobre terem colaboradores, com empresa com 1 ano. E eu já bati um papo aqui nos bastidores com a Camila, e eu sei que vocês tiveram um crescimento muito rápido, né? Com quanto tempo que vocês olharam e falaram assim, não dá mais para ser só a gente precisa começar a contratar, a gente precisa começar a trazer gente, porque o grande desafio do pequeno empreendedor é saber a hora de contratar. Muito deles contratam quando já teve um burnout, tô doente, não vou aguentar. Ou contratam muito cedo, daí tem que mandar embora porque não era a hora ainda. Quando vocês sentiram que estava na hora de trazer alguém para dentro? Cara, assim, nós começamos aqui, fazendo um resumo do que a gente bateu um papo, né? Nós começamos, obviamente, só tinha eu e Lu, né? Não tem condição de você começar uma empresa sem saber se vai dar certo, embora dentro da gente sabia que ia funcionar, porque a gente tinha muita segurança do que a gente estava fazendo, né? Porque a gente já conhecia, não era uma coisa nova como rotina, era uma coisa nova como rotina para nós, mas assim, não era nada diferente do que a gente já fazia, então a gente tinha muito conforto, muita habilidade com esse dia a dia. Então, começamos eu e ela. Então, era eu e ela para conversar com o cliente, fazer o orçamento, assinar o contrato, mandar o documento. Era a Lu ligando para a loja para poder pedir areia, cimento, e era a Lu mandando a nota para mim. Eu falava, caraca, hoje é dia de fazer pagamento. Eu entrava no banco para poder fazer pagamento, pagar a nota fiscal de material, mandar a cobrança para o cliente. Todo esse trâmite que a gente faz hoje, obviamente numa escala menor lá atrás, quando a gente começou, era a gente que fazia. Então, quando você começa uma empresa, você é boy, você é dono, né? Então, assim, a gente passou aí fazer de tudo um pouco. A gente passou por todo o processo da empresa hoje. Isso é muito bom para você conseguir entender, né, o valor que cada posição tem e o que aquilo representa, né, dentro de uma escala aí de empresa, seja ela pequena, média ou grande, né? E aí, quando a gente pegou a segunda obra, a gente falou, sim, já era uma segunda obra boa também. 2 meses depois. 2 meses depois. Aí já estava rolando a primeira obra. Aí a gente falou, realmente a gente precisa ter alguém. E aí tá o Thiago aí com a gente até hoje. Entrou o Thiago, a gente fala que ele é o colaborador 01, né? Porque a gente conhece o Thiago há muito tempo, né? Thiago a gente conhece exatamente há 10 anos. Esse ano, no final do ano, faz 10 anos que a gente conhece, a gente já tinha trabalhado junto. E ele se tornou uma pessoa que era muito, muito mais do que só uma pessoa da equipe que trabalhava com a gente, né? Era uma pessoa que estava ali, que convivia no dia a dia, que veste a camisa e tal. Então rolou esse papo, assim, meio natural de, pô, e aí, meninas? Pô, tô vendo como é que tá rolando, tá tudo bem. E aí, poxa, Thiago, a gente sente saudade. Então, quem sabe? Ficamos naquela conversa que durou ali nem um mês. Thiago veio trabalhar com a gente logo no início, E antes nosso escritório, depois a gente no início era na casa da Camila, né? Uma vez por semana a gente se encontrava sextas-feiras na sala de jantar da minha casa, foi o nosso primeiro escritório. E aí depois a gente foi para uma salinha no Horto, mas era tipo uma salinha pequena que ficava Thiago e Camila no quarto velho. E aí quando eu
ia da obra, tipo, se o Thiago saía, ficava na salinha fora. Nosso primeiro escritório sem ser em casa, também não foi, a gente ficou, sei lá, nem 6 meses em casa, né? Menos de 6 meses nessa rotina, e a gente entendeu que precisava de uma base, realmente, né? Porque a gente ali já tinha entendido que pessoas novas iam surgir, que não tinha como a gente oferecer. E não tinha como a gente oferecer o que a gente estava se propondo a oferecer enquanto serviço, enquanto atendimento, se a gente também estava ali gastando energias e fazendo coisas que não precisariam ser a gente a fazer, né? Foi o primeiro momento que a gente falou, realmente é Thiago e é mais alguém, e daqui a pouco mais alguém, porque não vai rolar de ser só a gente. Então aí a gente foi para essa salinha de uma amiga que convidou a gente para ir, falou, vem para cá e fica aqui. Eu falei, mas como? A gente, né, acabamos de começar, não tem nem 6 meses, como é que vai ser com essa questão de, né, me comprometer com ela? Ela falou, só vem, fica lá na salinha, vê como é que vai ser. Era uma sala, tipo, não sei nem dizer o tamanho, mas só cabiam 2 pessoas, eram 2 cadeiras. Eram 2 cadeiras. Então sentava eu e o Thiago, e a Lu ficava mais na rua e eu ficava mais ali no administrativo, escritório, não sei o quê. Apesar de ir às visitas dessas 2 obras que estavam rolando aí em paralelo com ela, mas não ia sempre, mas ela estava todo dia na rua. Então, quando ela ia para lá, Thiago saía da sala, a gente sentava junto, ou a gente sentava numa mesa que tinha do lado de fora, que era uma mesa compartilhada lá desse escritório onde a gente trabalhava, que era tipo um coworking, né? Mas a gente fala que era um coworking de amigos, né? Que era uma pessoa que tinha um escritório muito grande e foi agrupando ali escritórios de pessoas que ela gostava e tal, e a gente estava nesse bolo. E em pouco tempo também, passado uns talvez 6, 7 meses, a gente se mudou para nesse mesmo escritório, a gente passou a ocupar o subsolo, que era um espaço maior, porque aí a gente já tinha mais gente, não tinha condição de ficar trabalhando. Entretanto, pouco depois de Thiago entrou uma outra pessoa de financeiro, que trabalhava uma vez por semana com a gente, trabalhou até bem pouco tempo, ela saiu recentemente. Então, assim, a gente migrou para esse subsolo, onde a gente tinha mais conforto, tinha mais espaço, e seguimos lá por 1 ano, talvez. Um pouquinho mais. Estou um pouco perdida nas datas, mas acho que talvez um pouquinho mais, 1 ano e meio, assim. E aí a gente viu que não dava mais para ficar ali, porque não cabia mais a gente. De verdade, o nosso crescimento acabou sendo muito orgânico, né? A gente acha que foi indo, quando a gente veio e falei, putz, precisa de mais gente, foi entrando mais obra, opa, não dá mais para tocar a obra sozinha, precisamos de arquitetos para vir junto. E aí chama o arquiteto, aí sai, aí entra outro. E aí eu acho que foi isso, assim, a gente foi crescendo, só pegando obra e foi indo, assim, sabe? Muito natural. E hoje elas são famosas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Falei pra Lu, falei pra Camila. É você que tá dizendo. Não, eu ando em Ipanema e depois eu vou mandar pra elas. Eu tenho várias fotinhos das plaquinhas do Plano C lá em Ipanema. Eu ando em Ipanema, cada esquina tem uma placa de Plano C diferente, assim, sabe? Não vou desmentir você, porque não é mentira. Ah, ela me manda. Lu, eu já tirei mais e não te mandei. Eu acho que eu tenho mais aqui no meu celular do que você tem no seu. Verdade, tem lugares que a gente nem põe placa, consegue, né? Não, às vezes apartamentos também que são mais altos, assim, a gente nem bota, não dá vazão. Tem obras que não bota placa mesmo, mas quando dá a gente coloca, porque é legal, né? Além do marketing, traz ali um profissionalismo, né? Que é isso que a gente quer realmente passar, que é esse cuidado que a gente tem com todo, né? Desde o momento que está ali numa conversa com o cliente inicial até aquele finalzinho de entrega de obra, daquela correria. Sobre essas placas, eu até tenho uma curiosidade, porque eu vejo muito as placas em comércio, né? Então eu falo que não tem um restaurante que está abrindo reformulando lá de Ipanema que não seja da Plano C, porque é muito sobre restaurante, tem também a conveniência que vocês fizeram, né? E é uma coisa mais comércio. Hoje vocês atendem o nicho do B2B, do B2C, né? O residencial, mas qual que é o carro-chefe, assim, de vocês? Vocês falam, nossa, 90% das vossas obras é dividido. Cara, no início era muito residencial. No início era basicamente residencial. E aí, só que o comercial foi entrando. Aí, eu acho que é muito sazonal, assim, sabe? É muito do momento que a gente está vivendo. Tem épocas que tem um pouco mais de residencial, tem épocas que tem mais comercial. Ano passado, por exemplo, a gente estava muito meio a meio, tanto que chegou um momento que eu não consegui mais dar conta sozinha de ficar na frente das obras. E aí a Camila acabou puxando para os comerciais, assumiu a operação de comercial. E aí a gente ficou meio que dividida, acabou que
nessa divisão natural, eu fiquei no residencial e ela no comercial, mas não quer dizer que eu não faça comercial, nem ela residencial, é só uma divisão que nesse momento, estou cuidando de uma residencial por uma questão de localização, que é mais prático que seja eu, que é muito perto de onde eu tô. Então, assim, é isso que ela falou. Assim, no começo, as primeiras obras foram residenciais, porque a gente tem uma escola, a gente está aí no mercado, né? Eu, Camila, e ela, a diferença é muito pouca, mas eu faço obra há 17 anos, né? A Lu um pouquinho menos, mas porque eu trabalhava no escritório de arquitetura, né? Eu fazia mais parte de projeto. E aí depois, em 2010, eu fui de fato para a obra, né? Eu acompanhava a obra, mas muito pouco, mas para executar mesmo eu fui em 2010. E a Camila já... um pouquinho antes, um pouquinho antes, no ano que eu me formei, imediatamente antes de me formar, eu comecei a trabalhar numa construtora lá atrás. E é isso, assim, a gente tem o know-how de comercial, de residencial, e a gente está aberta a trabalhos, né? A gente curte o perfil do cliente, eu acho que as coisas tudo gira em torno de energia, né? Assim, a gente atrai o que a gente vibra. A maioria dos clientes são muito legais. Maravilhosos, assim. A gente não sabe listar cliente que faz, cliente, perna. Não, cara, são todos legais. Tudo flui sempre, né? Porque a gente também tem uma política de entrega e de muita transparência, né? Transparência no que a gente quer oferecer pro cliente. E eu falo isso quando eu apresento, né, o orçamento, que a base de qualquer relação é transparência, né? Quando você está ali transparente, você deixa o cara seguro, você, né, obviamente a transparência associada à técnica, ao conhecimento que a gente tem, sem dúvida. Mas isso traz também clientes que curtem essa energia e ficam, né? Clientes que ficam, viram amigos. Essa semana mesmo a gente foi fotografar um apartamento que a gente fez de uma cliente que é super nossa amiga. Que a gente quer tomar o shopping no final do dia. Eu acho que é muito sobre isso também, né? Assim, você colecionar pessoas, né? Eu amo pessoas, então assim, eu amo me relacionar com pessoas, eu adoro gente. E não tem como a gente fazer o trabalho que a gente faz se a gente não gostar de pessoas. A gente começou falando que sociedade é um casamento e obra é um namoro. Porque vocês ficam quanto tempo ali tendo um relacionamento com esse cliente? Pelo menos 6 meses. Até começar o orçamento, né? Fechar a obra, iniciar a obra, entregar. Esse comercial, que é uma obra mais corrida, mais curta, vamos falar, se for um comercial que durou 3 meses ou durou 4 meses, ainda teve lá aquele contato, né, inicial de orçamento, todo o processo inicial de reuniões até fechar e a gente começar a fazer. E esse contato é diário, né? Diário. E você fala mais com o seu cliente que com o seu marido? Não, todo dia. Menos sábado e domingo. Menos sábado e domingo. Tem, inclusive, os arquitetos parceiros que a gente executa a obra também, né? Eu brinco às vezes que a gente fala mais com eles do que com gente de família mesmo, né? E quando vocês começaram, né, a Camila falou assim, a gente já sabia de tudo, né, começar a Plano C foi orgânico porque a gente já sabia de tudo. Para mim isso é muito curioso, porque significa que então você fazia um intraempreendedorismo na empresa dos outros. Você já sabia do comercial, de apresentação, um pouco de financeiro. Como que foi essa escola na empresa dos outros? É uma característica de vocês? Eu sempre fui curiosa. Ou vocês tiveram oportunidade de trabalhar com pessoas que te davam, né, essa abertura de deixa eu entender como que é um contrato, como que eu escrevo um contrato, como que eu fecho um contrato? Eu acho que é um misto das duas coisas, tá? Porque assim, se você não tiver a curiosidade ou não tiver... Porque assim, o intraempreendedorismo é uma característica que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, né? Então, se você tem, mesmo que você não saiba que você tem, se você tem essa curiosidade, essa vontade de saber como faz, de entender o processo, assim, isso e eu e o Lu somos muito parecidos mesmo, porque a gente sempre teve vontade de entender o todo, né? Porque eu acho que você fazer bem uma coisa específica que está relacionada a um conjunto de ações feitas por várias pessoas, ou seja, uma empresa, você, para desenvolver aquilo bem, ou para melhorar o seu setor, ou para melhorar uma coisa que você próprio faz, um processo seu, uma rotina sua, você tem que entender o todo, para entender o que aquilo impacta, que às vezes você não consegue evoluir por uma coisa que está antes de você. Ou se você fizer uma mudança pequena, à frente vai ter uma resposta melhor. Então, a gente tem essa característica, mas eu acho que é uma associação das duas coisas, porque
Se você não tem essa característica, mesmo você estando num lugar que te abre esta oportunidade de participar e entender, te dá essa abertura de todos os processos, Você não suga essa informação. você não aprende nada, tem vontade de saber sobre aquilo, né? Então, pode estar ali um leque à sua disposição. Eu acho que é um pouco do tipo da pessoa mesmo e do que você consegue perceber de oportunidade em frente ao que te é colocado disponível. Não, e tem muita pessoa também que começa para trabalhar e fica muito naquela de tipo, não, meu horário, tem que cumprir horário, tem que fazer aquilo, né? E não, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei, na verdade, antes de eu ser contratada, né, em 2010, eu entrei na obra como, tipo, pelo escritório de arquitetura para dar apoio na obra. E assim, eu ficava até depois do horário, eu não ganhava nada, não ganhava hora extra, mas eu ficava para aprender, porque eu sabia que eu tinha aquela função para cumprir, eu tinha que terminar aquele serviço. E assim, a minha função ali era de projeto, tipo, tô ali na obra plantada para ajudar em resoluções de projeto, mas tinha coisa da obra que eu vi que eu queria aprender. Foi aí que eu me identifiquei com a obra, né? E aí, quando eu fui para a construtora, o dono da construtora falou, poxa, ela tá aqui depois do horário, ela tá prestando atenção, ela tá analisando, né? E aí é a curiosidade, né? Não é só aquele negócio tem que bater ponto, né? É de você aprender, de você querer como faz aquilo. Quando você fala que você não ganhava nada, você ganhava muita coisa, porque você ganhava experiência, você ganhava visibilidade, exatamente, espaço, né? Porque é um espaço que o seu chefe estava te dando, crescimento. Só que hoje a maioria pensa não, eu tenho que ganhar aquela hora extra que eu trabalhei. Gerações, tem, né? Gerações diferentes. Mas assim, é isso. Esses dias eu tava conversando com meu marido, porque tem a geração neném, né? Que nem estuda nem trabalha. Agora tem a geração nem. Não sei se vocês estão sabendo dessa nova geração. Que nem estuda nem trabalha. Chegaram a ser evolução ainda. Nem estuda nem trabalha e nem tá procurando nada. Porque o neném não significa que não tá procurando emprego. Mas o nem não está procurando emprego. O que ele tá fazendo da vida? Eu ainda não sei. Gente, a gente faz as entrevistas. A gente é de uma outra geração. Eu acho que a gente é de uma outra geração e é isso, assim. Por exemplo, se a aluno tivesse a sede do aprender, mesmo uma coisa nova, no momento em que ela foi para uma obra, através da arquitetura, como apoio do projeto de arquitetura, porque era uma obra que tinha muitas interferências e tinha que ter realmente esse apoio diário, ela poderia ter terminado aquela obra, pego as coisinhas dela, peguei minha bolsinha aqui, meu caderninho, 1 hora e voltou pro escritório. Ela olhou para aquilo e entendeu uma oportunidade de aprender, né? Então, assim... E aí foi que eu mudei completamente até de área, né? Assim... Tem muita gente que quer começar a empreender um pouco por ego, assim, sabe? Tipo assim, eu quero ter o meu negócio. Mas, gente, você pode começar a empreender onde você tá agora. Inclusive, o Geraldo Rufino, não sei se vocês conhecem, ele fala, você já pensaram em empreender no seu casamento? Você já pensaram em empreender dentro da sua casa, lavando uma louça? Porque é isso, assim, empreendedorismo é um pouco de característica, sabe? Não só de título. Tanto que empreendedorismo é uma palavra nova para uma coisa que a gente já faz há muitos anos, né? As pessoas, os autônomos, os comerciantes, que a gente dava outro título, que hoje a gente dá o título de empreendedor, é sobre uma característica. Então, se você que quer começar a empreender, não sabe por onde, começa aí fazendo uma hora extra no seu escritório, conversando com o seu chefe, eu acho que principalmente se demonstrando disponível, né? É isso. Exato. Disponível para aprender. E às vezes é um detalhezinho que você fala, opa, isso daqui vai dar um caldo, assim, entendeu? Você tem que estar disponível. Você tem que estar, quando a gente diz disponível, não necessariamente é o horário. Quando você está disponível, a sua cabeça tem que estar disponível. Você tem que estar com o seu sensor aberto para captar novas coisas, né? Para sair um pouco da caixinha, assim, de entender. É isso, assim, o empreendedorismo é um nome que se dá hoje para uma coisa que se faz há muito tempo na vida. Então, e empreender não é empreender só ter o próprio negócio. Empreender é parte, uma coisa que a gente já faz mesmo. Como empreender no seu casamento, como empreender dentro da sua casa. É isso. E dentro de onde você trabalha é o que se chama de intraempreendedorismo, né? Então, você sabe que eu tenho um Canva Business no meu casamento, né? Porque chegou um momento que estava difícil a administração e como montar um Canva Business é fácil para mim, eu montei um Canva Business meu. Vamos fazer uma reunião aqui, Maria. Não, ele não sabe, ele vai saber agora. Ele não sabe que eu fiz.
Mas é importante, porque eu fiz a persona empática, me coloquei no lugar dele, eu coloquei, assim, valores que a gente tem, coisas que a gente precisa melhorar. Eu fiz. Vem aqui, passa a dica. Porque eu assisti uma palestra do Geraldo Rufino falando, se você não sabe por onde começar a empreender, comece pelo seu casamento. Eu falei assim, será, gente? Não é que melhorou? Vou falar uma coisa. Acho que você pode ensinar isso, hein? Nossa, é muito mais difícil empreender no casamento do que no negócio, eu acho. Imagino. É como a gente falou, sociedade de casamento é negócio, isso aqui é mais difícil, um pouco mais difícil. Pessoas... Tem gente, na verdade, que até para empreender não gosta nem de ter sócio, né? A gente tem uma cliente que já é nossa cliente há muito tempo, a gente já tá na terceira obra dela, e ela fala, eu não sei como vocês conseguem conviver o dia inteiro. Às vezes ela fala comigo sábado, ela fala assim, você tá com a Camila hoje? Eu falei, a gente veio aqui fazer um passeio, vocês passeiam juntos, vocês viajam juntos, como todo dia? Porque a gente viajou juntos, a gente viaja Coisas juntos, a gente tá junto no final de semana, a gente se fala no final de semana, toda hora, assim, tipo, toda hora. A minha história, eu comecei a empreender com uma amiga e a gente não é mais amiga. Tem muito acontecendo. A gente morava junto. Assim, a gente era muito amiga. A gente escolheu morar junto em algum momento porque a gente era muito amiga. Só que, tipo assim, o nosso problema é que o nosso casamento passou a ser um casamento aberto. Porque a gente abriu oportunidade de entrar novos sócios. E daí isso misturou um pouco também, né? E é um cuidado que você tem que ter, porque a gente entrou com um sócio investidor. E quando a gente procura um sócio investidor, a gente procura a experiência dele, o dinheiro dele, mas a gente não para pra pensar que a gente também tá casando com aquela pessoa, sabe? E que agora é mais um opinando, assim, daí... Tem muitos benefícios, mas tem o pró e o contra, né? Como tudo. Essa história da gente conviver muito, pra gente também é muito natural, não é assim que a gente fala, vamos fazer uma viagem junta porque a gente tem que ficar próxima sem ser de trabalho. Não, é assim, essa mesma cliente, uma vez a gente fez uma reunião aqui para começar uma obra que hoje a gente está entregando daqui a uns 10 dias. No ano passado a gente foi fazer uma reunião, tava ela e o marido, que é sócio dela, e ela estava aqui comigo, a Lu chegou um pouco depois, que a reunião era comigo, era de orçamento ainda, a Lu chegou um pouco depois, aí a Lu subiu aqui, foi ali na minha cadeira, me deu um beijo, aí ela, no meio da reunião, parou e falou, vocês se beijam todo dia? Eu falei, todo dia. Mas quando a gente se encontra, quando chega e na hora de ir embora. Isso é bem mentira. Bom dia. Ela falou, mentira, isso não pode ser real. Eu falei, não, a gente combinou. Eu falei o nome da cliente. Mas tudo bem. A gente bota um pegno. Tá. Mas aí ela falou, eu falei, não é mentira. A gente não combinou isso aqui, é real. Isso é assim. E eu acho que isso faz parte... da doçura e de um pouco da leveza, do amor que a gente tenta trazer para a convivência. Porque imagina se a gente fosse ficar presa só nos BOs que a gente tem para resolver, nos problemas que a gente tem para resolver de trabalho, e não fizesse coisas extra disso. Porque assim, como é isso, a gente já era amiga, a energia é parecida, a gente gosta das mesmas coisas, nossos filhos são amigos, então assim... Mas não quer dizer que a gente não brigue, tá? Não, gente, tem nada a ver. Porque toda relação, né? Exatamente. É igual casamento, gente. É outra formiga. Eu for outra formiga. A questão é que hoje a gente já sabe como cada uma é e a gente entende. No início a gente brigava muito feio. Mas se entendia. Hoje a gente briga, mas assim, uma já sabe. A gente discute sobre. Respeita mais o espaço, mudou? Já sabe, tá brava hoje, vou deixar quieto. Vou falar isso amanhã, vou falar isso hoje. Uma vez eu aprendi com minha mãe, eu com meus rolinhos muito nova, namorando, minha mãe falou assim, filha, se tá assim, tá morto. Relação é assim, ó. Vai bater e voltar, e é um pouco disso. E, mais uma vez, gente, no casamento e na sociedade, na amizade, quantas amizades que a gente tem que são monas, e acabou, nem sei por quê, porque não tinha noção, sabe? A troca do ser humano é muito emotiva, né? Isso me vai. As pessoas são diferentes, e isso é a coisa mais linda, você saber que o outro é diferente de você, respeitar esse espaço do outro, ouvir e aprender com o outro, porque não é porque o outro tem um pensamento diferente que você não vai ouvi-lo, né? Porque às vezes você pode não concordar 100%, mas você fala assim, mas isso aí que ela falou... Ou não, às vezes fala, não concordo mesmo, e vamos achar um jeito de resolver. Também tem poucos casos que a gente fala assim, cara, não, desculpa, eu não vou abrir mão, não concordo, então vamos fazer uma terceira solução aqui. Que
é pouco, mas assim, já aconteceu. E a gente hoje em dia, cara, não rola mais estresse brabo, a gente tá ali, discute, não sei o que, e daqui a pouco a gente fala assim, vamos hoje, hein? E amanhã? Amanhã você vai levar a criança até onde? Às vezes, hoje... desce ali um portão, acabou, levantou, opa, nada aconteceu. Não, é muito engraçado, porque eu peguei dengue há pouco tempo, né? E aí ela mandava mensagem assim, cadê você pra almoçar comigo? Não tá aqui. Você não fala assim, e tem isso, a gente almoça junto todos os dias. Praticamente todos os dias. Então, assim, eu espero ela chegar pra gente comer, ela me espera, ou a gente se encontra em algum lugar pra A gente tenta conciliar a agenda pra, tipo, na hora do almoço tá... porque ali a gente troca uma ideia, não porque a gente almoça reunião, né? não necessariamente a reunião é sobre temas de trabalho, às vezes é sobre outros temas nossos, coisas que a gente vai fazer e tal. É isso que é, assim, né? Nessa temporada, a gente abriu no mês de junho e eu só falei com casais. E a gente batia num ponto assim, vocês são só sócios? Vocês conseguem separar o casamento da sociedade? Alguns deles falaram assim, não, a gente tem que dar uma trava, porque quando a gente vê, a gente tá no sábado à noite almoçando e falando de negócio e tal, né? E precisa ter esse momento, né? Esse momento pros casais que empreendem e pros amigos também. A gente precisa ser amigo em algum momento, a gente precisa ter a nossa intimidade. Senão a gente fica só negócio, a gente vira só sócia, e daí acontece isso, num problema, numa crise. Você precisa da sua amiga ali pra te dar um apoio, sabe? Uma DEM. É isso. Não, isso faz muita parte. É a raiz do porquê que a gente tem a proximidade, a conexão que a gente tem. A gente não pode deixar o trabalho aniquilar isso, né? Assim, pelo contrário, você tem que nutrir, obviamente, a relação de trabalho, mas a gente entende que nutrir a relação de amizade, que é o que começou lá atrás, antes do trabalho, isso também nos move, nos dá força, enche o nosso potinho, para que a gente consiga ali olhar, às vezes, para um problema e falar... Vamos, vai dar certo, vamos lá. E aí a gente segue, né? Então, eu acho que faz parte mesmo, assim. Uma coisa não tá separada da outra, é preciso saber equilibrar e dar as devidas importâncias para cada um dos lados, sem dúvida. E a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, e a gente falou sobre como a Plano C cresceu rápido, né? E como crescer rápido tem dores, e a gente fica manco, e de repente a gente recupera, e depois... a título mesmo de exemplo, pra gente inspirar aqui outros empreendedores, conta um pouquinho pra gente como foi essa dor do crescimento não esperado. Porque a Camila me disse aqui nos bastidores, olha, eu tinha feito um plano pra crescer em 2 anos, a gente cresceu em 1. E agora a gente já vai mudar de casa de novo, porque, gente, eu fiz algumas cenas desse... E eu não podia ter falado isso. Não, tem problema. Se não podia, a gente corta. Não, tem problema, pode falar. E como foi essa dor, sabe? Tipo assim, gente, a gente tá crescendo. E como foi também a cabeça, a inteligência pra entender, pra não segurar, porque tem gente que segura, porque tem medo de crescer, né, nessa velocidade. Uma coisa que a gente não tem é medo. A gente é muito de botar a cabeça, assim, bora, tá na chuva pra se molhar. Né? A gente não tem muito, nem um pouco. Às vezes a gente deveria dar um freio, assim, tipo... Talvez a gente tivesse ter um pouquinho de medo. Mas vocês são, assim, arriscadas mesmo? Porque eu falei com um casal no coisa que era assim, ó, eu tenho medo e ele é arriscado. E daí eu seguro ele pra gente não fazer uma coisa muito louca e ele me empurra pra gente ser um pouco mais louco. Vocês não... Os dois são intensos. Sem medo, mesmo. O que a gente tem é que a gente entende que o medo paralisa, né? Então, se você começa a pensar demais, se o médico mandar você tomar uma Novalgina, uma dipirona, se você ler a bula, você não vai tomar. Então, assim, o medo paralisa. Às vezes ele te paralisa porque você sabe o que você vai enfrentar e não tá com coragem ou não tá com um emocional estruturado para aquilo, ou o medo te paralisa de você exatamente não saber o que você vai enfrentar. Então, nas duas situações, eu acho que a gente tem isso muito, que não é que a gente não tem medo. A gente tem aquele negocinho, aquela borboletinha no estômago, aquele nervosinho. Acho que a gente tem muita certeza do que a gente faz, do que a gente quer e qual é o nosso objetivo, que eu acho que é isso, assim. A gente sabe que a gente nem sempre é fácil, às vezes é difícil, muitas vezes dá algum problema no meio do caminho, mas a gente está aqui para resolver problemas, né? A gente trabalha com isso. Vocês são até mais corajosos que eu, porque eu tenho dias que eu falo, o que eu tô fazendo na minha vida? Vou mandar um currículo aqui. Eu não sei o que fazer da minha vida se eu não fizer isso. Eu não tenho a menor condição.
Já me perguntaram isso uma vez. Mas eu volto rapidamente, tá? É tipo assim, não, são frutos que Tudo matando. Mas já me perguntaram assim, Luciana, se você não fizesse obra, o que você faria da vida? Não sei te dizer. A Camila faz pão. Pois é, eu não sei. E daí eu falei assim, a gente vai falar do seu pão dela, não, a gente vai falar da Plano C, mas a Camila fazia pão. Eu tive uma padaria. Durante o tempo eu tive uma padaria junto com a Plano C. Que foi o seu primeiro empreendimento, na verdade, a padaria. Não. Primeiro foi a Plano C. A padaria veio na pandemia. Aí o bichinho picou, ela falou assim, agora já abri uma empresa, vou abrir a segunda, de repente tá abrindo... Eu sou uma pessoa que a minha família toda, eu sou descendente de italiano, né? Então, assim, a família toda cresceu na cozinha, minha família toda, as mulheres todas cozinham, então a gente tem muito isso, com uma relação muito intensa com a comida. E eu sempre gostei de cozinhar, fiz alguns cursos ao longo da vida aí. E na pandemia comecei a fazer pão, porque a comida é uma coisa que o fazer a comida é uma coisa que me traz além da satisfação de saber que vou proporcionar uma coisa legal para quem vai comer, é um passatempo que me desopila, assim, era uma coisa que me deixava mais centrada naquele momento em que a gente estava ali. Então eu comecei a fazer pão, falei, vou mandar o pão, para que eu vou? Aí meu marido falava, gente, você está fazendo um monte de pão, a gente vai comer esse pão todo. E aí eu comecei a estudar sobre a fermentação natural, porque eu já fazia pão, mas não era de fermentação natural, comecei a estudar. Enfim, a história foi crescendo até que montei uma padaria em casa, depois eu montei uma padaria fora de casa, vamos mostrar, será que dá para montar a padaria com escritório? Falei, vamos embora. É preciso reforçar que essa ideia de botar a padaria junto com o escritório veio de Thiago e Ricardo. Thiago e Ricardo trabalham com a gente até hoje, desde o início. Ricardo entrou um pouco depois, um ano depois, quase. E eles falam, por que você não bota, a gente não muda para um lugar, a gente já estava querendo mudar, não muda para um lugar onde tem um espaço para ter a padaria e ter o escritório. Eu falei, porque ela ficava no escritório, aí tipo 1 ou 2 vezes na semana ela ficava de casa para poder fazer os pães, né? E aí, ninguém. E aí acabou que a gente achou um lugar, montou a padaria, eu tinha uma fornada, uma entrega por semana, que era todo sábado, então quinta e sexta rolava produção, porque pão de fermentação natural demora 2 dias para ser feito, é importante dizer isso, que as pessoas não realizam. Então eu comecei a trabalhar, ficava sentada no escritório de avental e tocava um negócio na cozinha, eu ia lá na cozinha, tirava um troço do forno, virava uma massa. Tinha uma pessoa que me ajudava, né? Obviamente, nesse momento, padaria, em outro lugar já tinha uma pessoa que me ajudava, uma pessoa só. Mas chegou um momento que eu sabia que esse momento ia chegar, que não ia dar para poder manter as duas coisas, não com o perfil que a gente tem, sabe? Assim, de querer estar muito presente, seja o troço qual for. Então, eu tomei a decisão ano passado, no início do ano passado, tem mais de 1 ano, eu cerrei a padaria. Porque não tinha, foi justamente a questão do crescimento, né? A gente começou em fevereiro de 2023. Não deu. Foi difícil emocionalmente, né? Desfazer esse laço. Mas a gente, né? Eu falo a gente, porque apesar da padaria ser minha, a Lu estava muito presente, porque era tudo junto mesmo, assim, a gente estava... Meu pagamento. Melhor pagamento, pô. Eu tinha pão. Gente, olha esse negócio que eu fiz aqui, prova, vê se tá bom. Isso rolava. Mas assim, chegou o momento em que eu sentei com ela, aí quando eu falei pra ela que eu ia parar, ela falou, não, a gente vai dar um jeito. Eu falei, mas que jeito? Não tem jeito, que o dia só tem 24 horas, como é que a gente vai resolver isso? Ela falou, não, mas cara, vamos pensar, será que não tem uma outra solução? Eu falei, tem, a reprodução clone, só se for. Aí ela, bom, pensa bem, tá? Quem sabe mais pra frente. Gente, problema bom pra resolver é coisa que eu faço. Tem um monte de gente que fala, porque tá acontecendo isso aí. Gente, problema bom pra resolver é um problema que, tipo assim, cresceu, deu certo. E é a maturidade também de entender que ciclos se encerram, né? Exato. Não é porque terminou que não deu certo, né? São só outros objetivos. Mas aí você vê uma outra parte do empreendimento, né? Do empreendedorismo, né? Então, assim, como tem nichos, né? É exatamente isso que você falou, não é porque terminou que não deu certo. A Print Love, eu olho pra história dela, né, que me conhece um pouco, sabe que eu tinha uma empresa. Nossa, ela não... Você chegou a fazer com a gente? Você várias coisas. Cara, eu acho que a Print Love, ela foi um sucesso, tanto que ela foi vendida. E não existe ciclo melhor. Então, tipo assim, acabou. Não, gente, ela acabou. Essa que você tinha o casamento, né? Que eu tinha o casamento, né? E agora todo mundo sabe o que aconteceu com o casamento. Muita gente me pergunta. Mas, tipo assim, não, ela não acabou, ela foi vendida, ela não foi continuada com marca, né? A empresa que comprou depois de um tempo resolveu não continuar com marca, por quê?
porque muita gente começou a reclamar, porque mudou o atendimento, porque a gente tinha um atendimento excepcional. Era tipo assim, 99,9%. Eu era cliente da Print Love. E daí, quando eles não conseguiram atender, começaram a falar mal da marca, que não tinha nada a ver, né? Daí eles cortaram a marca e falaram assim, deixa eu ficar só com o meu problema aqui de reclame aqui, que não tinha não 20. Enfim. É aprendizado também. Isso sim, eu devo fazer um curso sobre como vender a marca, escolher bem pra quem você vai vender. Porque você tem a básica também. Eu tenho a básica, mas a básica é a minha padaria. Um dia ela vai ser meu plano C. Mas hoje a básica é a minha padaria. Porque é onde eu consigo também colocar as minhas ideias, e é um lugar que eu não quero mais ter sócio, porque eu quero que tenha a minha cara. A básica tem muito a minha cara. Quem me conhece mais perto fala, nossa, é sua cara. E eu quero trazer assim, mas só que a básica, ela nasceu de dar uma ocupação para a cabeça da minha avó também, sabe? Que é uma fofa, gente. E ela tem um ritmo de senhorinhas, e eu já decidi que ela sempre vai ter vovós. Senhorinha. São só vovós que costuram, minha avó, minhas tias-avós, e quando eu tiver que contratar, eu vou contratar aposentados, e eu quero que ela seja esse slow, esse ritmo. Eu acho que ela carrega isso no brand. Então, é muito legal. E eu já pensei em trabalhar com asilos também, né? Porque agora meu avô tá no asilo, eu chego que tem gente no asilo que tá com a cabeça boa e que quer costurar. E o tempo passa. Então, esse é o propósito da básica. Por isso, ela tem um tempo que é o tempo dela. Mas é isso, não necessariamente você tem que, né, tipo, ser acelerado, tá? Eu acho que quando vai naturalmente, vai melhor. Mas agora, esse projeto aqui, o podcast, eu quero acelerar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve nesse canal para ajudar a gente a crescer esse projeto. Porque isso ajuda muitas pessoas também, né? Quem tá na dúvida aí do que fazer. Quem tá com medo. E é tão gostoso contar a nossa história, né? É dividir. Eu acho, se vou fazer um parênteses, que eu acho que eu falei até isso pra Bia quando a gente estava conversando antes, que era o seguinte, eu acho que deveria ser obrigatório a gente reproduzir em voz alta a nossa história. Porque não interessa o tamanho do crescimento, se é muito, se é médio, se é pouco, é um crescimento. Então, quando você verbaliza isso, quando você fala, né, eu comecei assim, e passei por isso, e estou chegando aqui, não interessa se foi daqui para aqui ou se foi daqui para cá. Você entende a potência do que você está fazendo. Eu brinquei, falei, deveria ser obrigatório todo mundo parar, olhar de frente pro espelho, olhar para um amigo, olhar para um sei lá, para o sócio, quando você tiver sócio, falar, cara, a gente muitas vezes faz isso. Chegou, né? Caraca, você lembra, e é importante você lembrar de onde começou, de onde veio, assim, nós não somos gigantes, né, estamos longe de ser, e na verdade nem temos essa pretensão. A gente fala que o que a gente oferece, né, esse tete-a-tete, né, com o nosso cliente, faz muita diferença para a entrega da maneira que a gente quer, né? Porque a gente não vende só de empresa. A gente não vende só a cerâmica lá bem colocada, a pintura bem feita, a gente vende um processo. Afinal de contas, a gente passa ali 6 ou 7 meses junto com uma família ou com sócios de um restaurante, com pessoas que estão construindo ali um sonho daquele momento da vida. Então, o processo tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E a gente só consegue trazer isso porque nós queremos isso. No momento em que você está grande de uma forma em que você não consegue mais acompanhar, cara, é mais ou menos como a venda de uma empresa que você perde aquele je ne sais quoi, aquele je ne sais quoi ali que é o que a gente quer. Então, a gente brinca, né, que a gente tem um limite de crescimento que no caso, a semana só tem 5 dias, né? E nós somos 2, então a gente vai se dividindo aí para poder ampliar, né? Mas o nosso limite até onde a gente consegue ir, né? De estar presente. Exato. Isso não precisa ser toda semana, tipo assim, hoje a gente tem, né, arquitetos e engenheiros que temos obras com a gente, tem time. Não necessariamente consigo ir toda semana na visita à obra junto com esses arquitetos. Mas, assim, a maioria eu tento. Né, assim, e se não é toda semana, é de 15 em 15 dias, mas assim, o que a gente não pode é perder esse contato, né? O cliente não pode perder essa referência de que a gente está ali todo dia com ele. E mesmo não indo, tem a troca diariamente com os arquitetos, né? Com os engenheiros que estão na reuniões online, escritório, presente. WhatsApp, que hoje virou uma ferramenta de trabalho, né?
Então, me surgiu uma curiosidade agora, por quê? Esse cuidado, essa troca, essa atenção que vocês estão contando aqui, que vocês dão para o cliente de vocês, é um toque muito feminino, né? Cada vez mais a gente busca igualdade dos direitos e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que mulheres têm uma característica e homens têm outra. E é uma coisa, né? Esse cuidado de relacionamento, geralmente, não que homens não façam, mas é uma coisa feminina, que a gente desde sempre tem essa troca, essa preocupação. Ao mesmo tempo que vocês estão numa área que há pouco tempo atrás era uma área muito masculina, que é a área de construção. Você tem que lidar com pedreiro, com gente um pouco mais chucra, de repente. Não sei se chucra é uma palavra boa e se é uma coisa do interior. Mas estamos aqui para falar, porque eu sou do interior, e lá tem coisa que aqui não combina, mas tá tudo bem. Como que foi, assim, eu entendo o valor do plano de ser duas mulheres, de ter essa troca, de ter esse cuidado quase que materno, né, com os projetos, mas vocês sofreram ou sofrem preconceito primeiro por serem novas? Mulheres novas lidando com Empreiteiro, pedreiro, servem, terceirizados, de uma forma geral. Somos mais nós somos mais velhas do que parece. Estamos bem. Não, mas já tô há 5 anos. 5 anos pra trás, quando começou, era 9 mulheres lidando. Tipo assim, teve uma quebra de respeito? Vocês tiveram que se encontrar? Eu acho que anos não. Eu acho que hoje, mas lá atrás teve, mas lá atrás, quando a gente começou, que não era plano C, quando a gente começou, Lu e Camila, na vida de obra, Lua. Eu já tive problema, inclusive, com o encarregado, que ele não sabia receber ordem de uma mulher. Então, é complicado. Eu passava as instruções para ele, eu virava as costas e ele fazia tudo diferente do que eu dava ordem. E eu só fui descobrir por um servente que já trabalhava comigo há muito tempo, falou: dona Luciana, vamos conversar? Ele falou: então, você vira as costas, ele fala mal. Ó, olha ali aquele cantinho ali que ele mexeu, depois que você mandou ele consertar, ele fez diferente. Então, já tive, assim, principalmente encarregado, que normalmente os encarregados são pessoas mais velhas, né, com a cabeça mais antiga, já tive. E eu já tive também gente que falou pra mim que eu não servia pra tocar obra. Que você tem que procurar outra coisa pra fazer, você não tem perfil de fazer o que você faz. De fazer o que você faz. Então, se você precisar de uma ajuda, eu te boto num escritório de interiores, que é mais projeto, que é mais decoração. Mas que pra obra você não tem perfil. Ouçam seu coração, não ouçam as vozes. Deixa. Assim, mas falando dessa dificuldade que a gente enfrenta, hoje em dia eu acho que não tem muito isso. Cara, hoje é muito pontual quando tem. Parceiros bem formados, né? Bem estruturados. E é muito aquilo que eu disse a energia que a gente emana, a energia que a gente atrai pra gente, né? Então, assim, pessoas naturalmente que não se encaixam ali saem, parceiros que acham que estão ali. E hoje a gente também tá numa outra posição, né? Então, estamos numa outra posição, aceita e não respeita, tchau. Beijo. Não tem mais. Antigamente não, né? Você tá trabalhando, você tá numa empresa, você tem que minimamente ir lá até uma hora que você chega, olha, esse carinha aqui não tá dando, o que vamos fazer, né? Não dá pra continuar assim. Mas hoje não. Então, assim, faltou com respeito, hoje a gente tem autonomia, autoridade pra falar, amigo, você faltou com respeito, por favor, se retire. Né? Mas lá atrás era diferente. Quando eu comecei a trabalhar com obra, eu tava no último período da faculdade, 17 anos atrás, e muito mais nova, ou seja, 17 anos mais nova, você está falando que eu sou nova, 17 anos mais nova, eu já tive situação em marcar reunião com um empreiteiro, com um fornecedor de um serviço específico. Quando eu comecei obra, eu comecei com construção, não era só reforma, era uma construção de edifício mesmo. Então, aqueles serviços imensos e volumosos, equipes imensas. Então, você fazer reunião nova com uma equipe imensa de homens que olhava e falava assim... Ela sabe o que tá falando. Como assim? E já teve situação da pessoa perguntar pra mim, na hora que entrou na sala, falou: eu vim fazer reunião com a dona Camila, sou eu mesmo. Aí a pessoa olha, assim, abaixo e fala assim... Mas... Não consegue nem completar a frase. Mas eu falei, pode sentar, por favor. Agora eu lembrei, a gente tem muito problema
que a gente contorna, mas hoje em dia ainda tem, com síndico de condomínio. Ai, bem lembrado. Porque a gente precisa acionar síndico, né, pra fazer alguma coisa do prédio. Verdade, cara. E eu tive há pouco tempo um síndico que ele não queria falar comigo, porque eu era mulher. E ele queria falar com o meu chefe de equipe. Eu falava, não, eu sou a responsável por ele, então você vai falar comigo. Não, com você eu não falo. Eu tive um cliente que, inclusive, ele foi pra frente do síndico e falou, ué, por que você não tá Surreal. falando com ela, né? Em geral, pessoas mais velhas, né? Que Exatamente. aquelas diárias. Estrutural, gente. Às vezes as pessoas são mais estrutural, mas minha criação não é. Essa idade, tá? Foi dessa forma. Mas síndico de prédio tem muito. Quando a gente chega pra falar, ele não aceita. Ou quando você vai falar, olha, aquele, sei lá, tô aqui na cobertura do prédio, tô identificando um erro que vai ser um problema. E não vou, você tá falando besteira, não vou catar o que você tá falando. Rola. Tempo até. Tem que ter jogo de cintura. Tem. Tem. E vocês acabaram de falar uma coisa que eu não tinha prestado atenção logo no começo. Vocês hoje só fazem reforma, vocês não fazem construção. Cara, não, também constrói, mas assim, não foi aquilo que eu comentei, assim, sobre comercial, residencial. A gente já fez muito comercial, já fez muito residencial, e a Lu falou uma coisa que é verdade, é meio sazonal, assim. Tem época que tem mais residencial, tem época que tem menos, tem... É o que vier mesmo, assim, não tem... A gente não faz nenhum tipo de diferenciação. Nós não somos uma construtora de reforma, não. Nós somos uma construtora que faz qualquer tipo de obra de alto padrão. A gente não faz construção de edifício, né? Prédio, edifício de não sei quantos andares, apartamentos iguais, não. Mas se for uma construção de uma casa, uma construção, um empreendimento que seja empreendimento de uma família, isso é uma coisa que acontece. Agora, construção de edifícios vários, assim, não, isso a gente não faz, porque não é outro nicho. É outra pegada, são outros. E não é a nossa ideia. Não é a nossa ideia, não é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta da minúcia, do detalhe, do ficar ali preocupado com o encontro dos materiais. Por isso que acho que naturalmente vem mais uma coisa de reformas de apartamentos de altíssimo padrão. Então, é isso, assim, é o olho atento aos detalhes, ao cuidado, ao respeito ao projeto que a gente está recebendo para executar. Porque a gente executa projetos de vários outros arquitetos, alguns são nossos, porque a gente também faz projeto e obra, mas a maioria é de outros arquitetos, né? Então, eu acho que foi uma coisa natural, assim, não é que a gente não construa. Se me perguntar se a Plano C quer orçar a construção de um edifício de 12 andares, eu vou falar, desculpa, esse não é o meu nicho de mercado, porque eu não quero. Né? A gente não quer esse tipo de coisa. De uma casa. Mas se o cliente vira igual tem um cliente que mencionou, olha, a gente está com um projeto de construir uma casa na Serra, tudo bem por vocês? Tudo bem, não tem problema. É isso. Vamos falar de Ian? Vamos. Cara, olha só, como que o exemplo atinge, né? Algumas pessoas que participaram aqui dos últimos episódios no podcast falaram assim, tiveram o exemplo, a sorte de ter o exemplo de ter pais empreendedores. E tipo assim, eu comecei com um pouco mais de segurança porque meu pai já era comerciante, meu pai já tinha uma loja e tal. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer que a gente sempre está dando exemplo para as crianças. Vamos falar do projeto que o Ian criou? Só para a gente falar um pouco de empreendedorismo, como que isso atinge as crianças, né? E que é uma pena que as escolas não incentivem, porque muitas vezes tá na veia. Na verdade, eu desde nova sempre participei de projetos voluntários, sociais, né? Minha mãe trabalhou no hospital aqui no Rio, e aí aquela coisa, não tem com quem ficar, eu ia pro hospital, e aí minha mãe me deixava lá na parte de voluntário para ficar ajudando. Então, desde pequena, eu sempre faço algum tipo de voluntário. Conheci a Luíse, que é a nossa amiga, e aí a Lu participou aqui do podcast. A Lu me incentivou muito mais, e a gente faz algumas parcerias juntas. A Lu tem uma veia também super. Ela vive disso, né? Vive pra isso, né? A gente conversou sobre o empreendedorismo dela, que ela demorou a se enxergar como empreendedora. Todo mundo já sabia que ela era empreendedora, todo mundo, né? Tá na veia dela, né? E a Lu me incentivou muito, né, nesses trabalhos. E aí, todos os aniversários do Ian, ele nunca pedia presente, né? A gente pedia alguma coisa de doação para algum projeto que a gente tinha parceria. Desde pequenininho. E aí, quando veio a pandemia, ele virou para mim, poxa, mãe, tô triste no aniversário dele, assim. Pô, tá triste por quê? Ele, poxa, o primeiro ano que eu não vou ajudar ninguém.
E aí a Luísa mandou uma mensagem pra ele, né, falando de... parabéns, não sei o quê, e aí, o que você quer fazer, o que você quer... E aí ele falou, tia Lu, tô muito triste, até no Instagram dele tem um áudiozinho dele falando com a Luísa, tô muito triste que eu não vou ajudar ninguém. E ela falou, pô, mas o que você quer fazer? O que você quer ajudar? Aí ele falou, quero dar comida para pessoas em situação de rua. Na época ele falou morador de rua, a gente, né, vai aprendendo. E aí a Luísa, então vamos, o que você quer fazer? E aí ele meio que começou no boca a boca, todo mundo perguntando o que ele queria de presente, ele começou a falar que queria doação. E aí a Luísa ajudou ele nesse processo. E uma arquiteta amiga nossa, que até, inclusive, da casa que a gente alugou, divulgou nas redes sociais, porque nem era a nossa ideia botar em rede social. Vídeo do Ian contando da ideia e contando como o projeto ia funcionar. Porque eu não sei como foi aquilo, mas pra mim aquele vídeo é assim, ó, ele já criou como vai funcionar o projeto. Ele veio na cabecinha dele, foi muito impressionante. Para pessoa em situação de rua, quero dar marmita. E aí, enfim, o projeto dele tomou forma, a Luísa, com ele, né, eu ajudando ali, mas acho que a Lu teve uma influência maior ali. E aí ele desenvolveu o projeto, ele fez uma campanha, ele arrecadou... não lembro, mas assim, R$3.000 nessa ordem de grandeza. E aí a Luísa apresentou a gente na época para a Carol e para o Zé, que eram 2 amigos que já estavam distribuindo comida para as pessoas de rua, né, em situação de rua na pandemia. E aí a gente pegou esse dinheiro da campanha dele e montou vários kits, né? E aí, kit de higiene, sanduíche, macarrão, né? O Zé e a Carol, como eles já trabalham, né, com esse tipo de serviço há muito tempo, eles deram toda a orientação. E a gente foi no mercado e por 2 anos era eu, Ian, Carol e Zé indo pra rua toda semana. A arrecadação do projeto que ele fez de aniversário deu, se não me engano, para quase 2 meses de entrega. E depois a gente foi continuando. Aí a Carol perguntou, e aí, Ian, acabou a sua arrecadação, né? Você quer continuar? Ele, quero. E aí foi indo, o projeto continuou, a gente ia pra rua toda semana. E distribui até hoje em Copacabana. Com base em doação. Não, o projeto... Hoje o projeto tem um monte de voluntário. Muito. Na verdade, começou com... A gente tentou se juntar com um projeto em São Paulo, não deu certo. E aí hoje a gente criou, que é o projeto Nossa Entrega. Hoje acaba pela logística, a Carol fica mais à frente do projeto. A gente tem vários voluntários, o projeto cresceu absurdamente. Ele basicamente é sozinho, é uma coisa meio orgânica. A gente funciona com doações, então a gente depende de doações para continuar. Doem. Você bota aí. Tá na descrição do vídeo também o projeto, o Instagram do projeto, e entrando no Instagram tem tudo certinho como participar, né? Tem tudo direitinho, forma de doação. Não só doação de dinheiro, a gente precisa de voluntários, principalmente voluntários com carro para entrega. A entrega acontece toda terça-feira, 9 horas da noite, sai ali na Nossa Senhora de Copacabana com a Santa Clara. E aí a gente entrega 80 kits toda semana. E a gente não falta nenhum, tá? Comida, higiene, água, água, sanduíche, guaraná natural, sabonete, ração também. Servente. E aí o projeto é por voluntários. Então, assim, tem o voluntário que faz o jantar, tem o voluntário que monta os kits, tem o voluntário que corta o papel alumínio, tem o voluntário que faz o sanduíche, que vai no mercado, o que vai no mercado, tem o que faz o café, o achocolatado, aí, ou é chocolate frio ou quente, dependendo da época. Agora a gente está com a campanha do agasalho, onde a gente a gente conseguiu uma ajuda onde cada agasalho está saindo a 15... Agasalho não, desculpa, cobertor. Está saindo a R$15, e aí a gente parte vai para o projeto, parte vai para o Rio Grande do Sul. Então... E o curioso, por que eu quis trazer esse projeto pra cá? O curioso é que eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, um projeto que foi fundado da cabeça de uma criança, hoje tá grande. Eu fico vendo lá no Instagram, tem um monte... Você sabe de números, quantos voluntários tem? Não sei, tem muitos. Não sei de cabeça. Porque não é toda a informação, não é toda terça-feira que vai todo mundo, é uma escala, né? Assim, olha, gente, quem vai no carro hoje, olha quem vai pra rua hoje. Mais gente melhor, obviamente. Tá faltando, a gente bota lá, precisa... A gente tem um grupo, né? Onde tem todos os voluntários que já participaram até hoje, né? E aí a gente, olha, hoje tá precisando disso, tá precisando de voluntário, tá precisando de carro. A voluntária que faz o sanduíche essa semana não vai poder, precisamos de outra pessoa.
né? Mas o quanto o empreendedorismo, né, que mais uma vez já existe há muito tempo, a gente usa essa palavra, é importante em quase tudo. Por quê? Será que se eu não tivesse uma veia empreendedora da Lu ali atrás do Ian, com a da Luíse também, com a da Carol, uma ideia de uma criação não teria se tornado uma entrega pontual de um ano, ao invés de crescer e de estar ali ajudando muita gente? Então, acaba que no episódio da Luísa a gente conversou um pouco sobre isso, assim, sabe? Você pode empreender, e a gente tá falando nesse episódio do seu casamento e tal, e também, em projetos, em boas ações. Eu acho que escola pro Ian, sabe? Que sorte de ter uma mãe como a Lu, de ter uma tia como a Luíse, e que legal, assim, o exemplo que a gente já tá construindo, né? Hoje em dia, dando como exemplo para as crianças, tipo assim, eu acho que ele teve tanta facilidade de confiar que o projeto dele ia sair, porque ele estava cercado de pessoas que dão um exemplo para ele de trabalho, de empreendedorismo, de projeto, de vamos fazer. Gente, por favor, entre no Instagram, procura. É legal, o projeto dele montando os kits. Vou fixar. Não, e no início, os kits, ele fazia desenhozinho, né? E aí a gente mandava fazer adesivo e colava. Hoje em dia, por conta de escola, ele não tem ido mais nas entregas, né? Porque ele já agora tá com 10 anos. Então, tem os horários de estudo. Então, como a entrega é à noite, ele não tem participado. Mas férias ele vai. Quando tem feriado ali perto, né? Ele vai pra rua. E ele tem a consciência que, tipo assim, esse projeto é... Tipo assim, não é, eu acho que não pode falar que é meu, porque tem muito militar... Mas ele tem a consciência, tipo... Tanto que a gente fala, bicho, porque o projeto é de todo mundo, né? A gente escolheu esse nome por isso, né? Mas acho que a pergunta dela é, será que ele tem a percepção que foi ele que moveu para chegar no nossa entrega? Ele era muito novo, agora ele já tá mais velho. Foi 2020, maio de 2020, que é o aniversário dele. Ele tem essa percepção de que ele começou um negócio. Tem. Ele tem a noção que, tipo, ele pega como se o projeto fosse dele. Ele, não, meu projeto. Ele só não tá tanto mais à frente hoje, né? Eu acho assim, ele tem noção de ajudar o outro, né? Mas às vezes, assim, pela idade. De criança também, né? E o propósito principal foi fazer nascer esse projeto, né, gente? Aí ele vai, por exemplo, ele vai muito comigo e com a Luíse lá pra Jardim Gramacho, né? Que a gente também tem, ele tem os amiguinhos lá. Tem inclusive uma foto dele pequenininho, que a Luíse levou ele plantando árvore lá, quando a gente fez o projeto de reflorestamento. Vai muitas vezes também no basquete cruzado, faz algumas ações, por exemplo, roupa, né? Ele tá perdendo roupa muito rápido. Já é meio que natural dele, mãe, você parar aqui, você leva lá pro projeto, né? Ele separou por conta própria pro Rio Grande do Sul, então tem, né? Uma escola. Já tem isso nele, assim. Gente, eu acho que a gente tá chegando no final desse episódio. Adorei! Eu costumo deixar agora no final um espaço aberto para vocês mandarem uma mensagem que vocês quiserem. Pode ser um incentivo, uma dica, um conselho, qualquer coisa que a Plano C, Camila e Luciana, gostaria de deixar aqui pra gente encerrar esse episódio. Gente, tudo bom? Fica à vontade, tá? Cara, eu acho que é não desistir, assim, porque vai ter contratempos, vai ter dificuldade, mas assim, é não desistir. É isso, assim, vai... Resiliência, chama. Assim, eu acho que é em cima disso que a Lu falou. Se você tem... eu costumo dizer que a resposta para o que a gente quer, ela nasce dentro da gente. Sempre. Ela vai estar dentro da gente. E às vezes a gente confunde o que o nosso coração quer com o que a nossa cabeça quer. Às vezes a gente quer muito uma coisa, você quer aquela coisa porque você quer ou porque você acha que você tem que querer. Então, se você tiver aquela paz no seu coração, aquela certeza de que é o que você quer, vá em frente. Avalie os riscos e vá em frente. E avaliar o risco não é para você desistir ou dizer que não vai, é só para você traçar o seu caminho. Com o GPS, onde você está, onde você quer chegar, vamos traçar esse caminho aí. Acho que é importante as pessoas saberem. Eu tenho uma frase que eu adoro, que quem falou isso foi o Cortella, que ele fala assim, o mal das pessoas é que elas acham que vaca dá leite. Vaca não dá leite. Aí as pessoas falam assim, como assim vaca não dá leite? Vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tem que tirar o leite. Então, não adianta porque você, eu não dei sorte, se você quer muito uma coisa, olhe para aquilo, abrace as oportunidades, se mexa, se mova, corre atrás, não vai ser fácil, nem sempre é fácil, mas vão ter muitos momentos, mas na verdade, a maioria das vezes não é fácil, é verdade, 80% do tempo não é fácil, mas é muito satisfatório, é muito gratificante você saber que você acorda e sai de casa todo dia para fazer uma coisa que você gosta.
e fazer uma coisa que você gosta não significa que você não tenha problemas, é só que você lida com aquilo de uma outra forma. Então é isso, você acorde às 5 da manhã para tirar o leite da vaca se você quer tomar leite fresco. Então eu acho que é isso, assim, vaca não dá leite, você tem que ir lá, Eu sabia acordar e tirar leite. Não, olha só, gente, antes de começar a caminhar, você não gosta de aparecer, não gosta de falar, foi um sucesso. Olha, é a primeira vez que eu tô aparecendo no vídeo, tá, gente? Foi um sucesso. E olha, eu quero aqui deixar publicamente, vou promover o Thiago, porque o Thiago não é o Soldado 01, acho que ele tá escutando, ele é o cofundador de você. Thiago, sobe aqui, Thiago. Ai, salve pelo amor. É tão importante a gente ter pessoas que É brigar com a gente, com certeza, se fizesse ele subir. Mas, ó, o Thiago é cofundador e às vezes a gente... É isso, ele deu a ideia da padaria, ele tava junto desde o começo do projeto. E essa é a mensagem que eu vou deixar pra vocês no final, o quão importante é a gente estar cercado de melhores que a gente. Né? Quando a gente vai procurar um colaborador, a gente não procura alguém que possa fazer a gente crescer, algumas vezes que alguém abaixo da gente. Não, a gente tem alguém do nível de vocês, que isso vai ser sempre pra cima, vai ser sempre, tipo, trazer ideias, estar junto. Alguém que acredite naquele propósito, né? Que vista a camisa e a gente escutar, né? É mais do que um colaborador, é mais do que um emprego, é mais do que um chefe, é mais do que tudo, né? Assim, as relações. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de incentivar a gente nas redes. Já segue esse canal se você ainda não seguiu nessa hora do vídeo, já era pra estar seguindo. Encaminhe para alguém que vai gostar de conhecer a história da Plano C, da Camila e da Luciana, algum arquiteto, algum designer de exteriores. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, Meu Amigo Empreendedor Podcast, Bianca Dio, Plano C Arquitetura e Nossa Entrega. Os links estão todos aqui embaixo. Meninas, obrigado pelo tempo. A gente que agradece. Foi mais fácil do que eu pensei. Muito mais gostoso, né? Foi muito gostoso. Muito bom, muito bom. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.